Olá pessoal, tudo bem? Luiz Fernando novamente aqui no Cartão de Embarque. Estamos aí, né, passando esse monte de vídeo, com um monte de conteúdo legal, contando um pouquinho sobre os projetos, né, o que cada projeto vai agregar na vida do jovem. E hoje eu trouxe, e hoje não, né? E hoje eu trouxe uma participação especial. Bem-vinda, Nayane! Oi, Luiz. Muito obrigada. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar participando do projeto e agora de estar podendo estar aqui com você, apresentando um pouco mais a fundo o que é o projeto Cartão de Embarque, né? É isso aí, seja bem-vinda. Pessoal, a Obrigada. Nayane vai ser a nossa professora de artes, artes corporais, né? O que basicamente é isso? Eu poderia estar conversando com vocês aqui de braço cruzado, né, cara fechada, olhando para o lado, mas a ideia não é essa, né? A ideia é estar receptivo e mostrar a outra pessoa também, né, que eu estou receptivo a ela, né, numa conversa, numa entrevista e tudo mais. Então é muito ruim quando você conversa com alguém, esse alguém fica olhando para cima, para baixo, para os lados. Existem técnicas, né, corporais que demonstram isso. Existem inúmeros livros, né, falando que o corpo fala, e o corpo realmente fala por si só. Você não precisa abrir a boca, né, Nayane? E a Nayane, Exatamente. a nossa professora de artes, conta um pouquinho, Nayane. Conta um pouquinho sobre o que você vai apresentar aos jovens. Então, eu vou ficar né, comandar esses jovens na direção de artes, ensinando esses jovens como eles podem ter um melhor comportamento na vida deles, né? Então, assim, hoje eu sou estudante de artes, faço teatro e eu consegui adquirir bastante conhecimento em relação ao nosso corpo para a atuação. Só que isso a gente pode trazer para esses jovens no sentido de ensinar para eles de como o corpo fala, né? Então é como o Luiz falou, às vezes a gente não precisa falar uma palavra para a gente demonstrar o que a gente está sentindo, através das mãos, através dos braços, através do olhar, né? De como você tá conversando com o seu parceiro, com o seu amigo, com alguém que você está conhecendo, e principalmente às vezes numa entrevista, de como que você vai se comportar nessa entrevista. E aí a gente vai ensinar esses jovens a tanto eles reconhecerem lá dentro, inconscientemente, o que eles estão passando para fora, porque tudo primeiramente vem inconsciente, e aí a gente coloca para o externo, né? Então, através de alguns exercícios corporais, através de palestras, a gente vai conseguir passar um pouco para os alunos como eles podem aprender a se comunicar de uma melhor maneira, seja no geral, tanto ele com ele mesmo, de como encarar a vida, e tanto no mundo profissional e no mundo social, dele ser uma pessoa melhor com o mundo. Nayane, quando você ia fazer os ensaios das peças, né? Como você se preparava? Tirando o ensaio exatamente em si, como que você se preparava para entrar na frente de um público? Primeiramente, a gente faz um trabalho com a respiração. A respiração é um dos fatores principais para a gente poder se acalmar, para a gente tranquilizar um pouco a nossa ansiedade e a gente conseguir se concentrar no que a gente está proposto a fazer, né? Então, é onde você consegue manter até a positividade, a energia que você precisa entrar no palco e poder passar todo aquele sentimento, aquela emoção que você está ali pronto para apresentar, né? Só que muitas vezes isso que eu uso para fazer uma apresentação teatral são coisas que a gente pode trazer para o nosso mundo do dia a dia, né? Então, às vezes, você está numa situação de conflito, tanto no trabalho ou com alguém da família. Como você vai se comportar, né? Então, existem vários fatores de como a gente consegue começar a se ler para a gente não se prejudicar, né? Então, a respiração, a concentração, você às vezes ter uns minutos, né? Às vezes tem atores que precisam de meia hora, 15 minutos, tem atores que uma hora, que
preferem se resguardar em algum cantinho lá nos bastidores, né? Coloca uma música no ouvido, uma música que acalma, né, a mente, o corpo, e traz esse momento de paz interior para você poder se conectar com você mesmo e aí assim poder fazer um trabalho, um belo trabalho, né? Ó, em 2018, eu fiz iniciação ao teatro, né? Ou iniciação, curso livre de teatro. Eu nunca tive ideia de ser ator, mas eu tinha um interesse muito grande em deixar de ser uma pessoa muito tímida, né? Principalmente para falar em público. Uhum. Eu não tinha problema para falar em público assim, pegou fogo num prédio, né? Eu tenho que entrar lá e falar, pessoal, fora, 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 vai lá, um pega a mangueira, um pega o extintor. Eu conseguiria falar. Agora, em qualquer outra situação, eu travava. E eu resolvi fazer um curso de teatro, né? Então, eram 6 meses, foram mais ou menos uns 15 encontros, né? Uma vez por semana. E nós tínhamos que, então, no começo, foi o conhecimento do corpo, né? A professora ensinou ali técnicas para você realmente identificar como é o seu corpo, né? No sentido de como que você se comporta em algumas situações. E eu notei o seguinte lá, tinham pessoas de todas as idades, acima de 18 anos, né? E tinham pessoas de 18 a 50 e poucos anos. Tinha muita gente nova, né? Beirando aí os 18 anos, que não conseguia fazer alguns movimentos com o corpo, né? Então tinha uma menina que ela não é que ela tinha um problema físico, ela não tinha nenhum problema físico, mas o movimento de ombro, por exemplo, que era uma das atividades, ela não tinha essa facilidade, né? E é um entendimento que se você não ter esse entendimento, se você não tem esse entendimento, no momento de necessidade, numa entrevista, por exemplo, provavelmente você vai cair naquele erro de não saber o que fazer, né? O que eu faço com as minhas mãos quando eu estou conversando com alguém em pé, né? Coloca a mão na cabeça, coloca a mão no bolso, cruza o braço, o que eu faço? Ou então numa entrevista mesmo, né? Deixa a mão em cima da mesa, deixa a mão em cima do colo, em vez de deixar na mesa. Isso foram algumas atividades que eu não, como falo, me construíram bastante, né? A palavra acho que é construíram, de conseguir entender exatamente o que é isso. Depois disso, nós começamos a usar o palco exatamente como prática do exercício. Ele estava dentro do teatro, estava numa sala, né? Mas usava aquela sala como espaço, né? E conhecer exatamente o espaço, o que é levantar a mão dentro de uma peça de teatro, como é ocupar o espaço superior, o espaço médio, o espaço embaixo, e qual que era o objetivo disso? No final, nós tínhamos que apresentar uma peça, né? Então, nós fomos criando, no decorrer do curso, algumas cenas e fomos aplicá-las no final, né? Que seria a apresentação para a família, que seria a formatura, praticamente. E a professora não deu nada do que a gente ia fazer. A gente tinha que sugerir para ela o que nós iríamos fazer. Ela só auxiliava na parte técnica, que dava para fazer, tentava melhorar e coisas assim. E a primeira cena, nós fizemos acho que umas 15 cenas, né, na formatura, e a primeira cena era todo mundo se apresentando. E quando você fala todo mundo se apresentando, era todo mundo sozinho, né? Então você podia fazer o que você quisesse. Você podia chegar lá e falar: meu nome é Luiz Fernando, e sair. Podia plantar bananeira, podia dar cambalhota, era a sua escolha. O que eu notei nisso foi o seguinte: essa situação era uma situação muito de improviso, né? E eu não consegui imaginar nenhuma cena dessa treinada. Eu, particularmente, não consigo, né? Então, eu já entendi que se eu ficar repetindo muitas vezes uma cena, a ansiedade vai bater tão forte que na hora eu não consigo. Eu decidi, em cima da hora, qual cena que eu ia fazer, que eu entrei com um chapeuzinho de rei e um cavalo de madeira. O cavalo de madeira eu arrumei 1 hora antes da cena. Então, imagina, totalmente no improviso. Porque, para mim, o improviso funciona melhor do que o treinado, né? Eu podia ensaiar, 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 chegar na hora ia travar. Então, para mim, fluiu melhor, né? Eu consegui falar em tom mais... Nós não tínhamos microfone, então era no Google mesmo. Então, eu consegui entrar no meio do palco, soltar a frase que eu planejei na hora e sair sem ficar tremendo, sem nada. Porque isso foi um comportamento foi entender como o meu corpo funciona, com um monte de gente me olhando ali, né? Todo mundo rindo de mim, porque eu entrei com um cavalo de cabo de vassoura e uma coroa. Então, assim, sem ser julgado, né? Tá todo mundo te olhando ali,
todo mundo sabe que aquilo não é uma coisa profissional, mas de qualquer forma o julgamento pega na ansiedade, né? O que será que as pessoas vão achar, o que não vão? E no fim saiu aquilo de uma forma muito mais suave para mim. Natural, né? Até Natural. tem um filme de comédia, até me esqueci o nome, mas ele é bem antigo, com um ator de cinema muito conhecido, até me deu um branco aqui, e diretor de cinema também muito conhecido na época, e que eles entram numa cena bem desse jeito mesmo, igual você entrou na sua, só que assim, ficou tão natural que você ri de uma coisa boba, mas que na verdade ela é tão boba que você foi tão natural e que isso funcionou. Por quê? Você veio com a veracidade dentro de você, você veio com uma coisa que você acreditou ali no momento e fez, né? Então, assim, eu quero meio que te responder desde a primeira. Desde o primeiro assunto que você comentou, dessa sua amiga com o ombro, né, que ela não conseguia mexer o ombro, já era uma mulher adulta, e você ficou impressionado com ela de como ela não conseguia, tipo, mexer o ombro, que às vezes para tantas pessoas é uma coisa tão fácil, né? Mas é porque o nosso corpo, cada lugar do nosso corpo, ele tipo, tem uma memória do passado. Então, nós podemos dizer assim, que esse meu ombro, ele vai responder de uma tal maneira, porque assim, ele sempre vai guardar algo que aconteceu no passado. Então, assim, traumas que talvez nós, quando crianças, né, passamos no passado, às vezes a gente não passa por muitos traumas ou não passa por nenhum, mas muitas crianças passam por grandes traumas na infância. E isso a gente, ao decorrer da vida, a gente traz isso no nosso corpo. Então, talvez essa sua amiga teve um grande trauma na infância e essa parte do corpo ficou praticamente mobilizada. E aí, nessa hora que ela entrou no teatro, justamente para trabalhar isso aqui, porque é uma região que ficou traumatizada. Então, todas as partes do nosso corpo têm uma história. E é isso onde você descobre no teatro, né? Você vai se conhecendo, vai tendo autoconhecimento de tudo, tanto mental quanto corporal, né? Por isso que é tão interessante o teatro, no sentido de que todas as pessoas, para mim, deveriam fazer teatro, principalmente na infância e na adolescência, porque é no teatro em si que você consegue ter esse grau mais profundo de autoconhecimento mental e corporal. Então, é por isso que talvez você estranhou tanto, que era uma coisa tão fácil para você, mas para ela é um trauma que ficou e ela vai precisando trabalhar isso para ir soltando esse ombro aos poucos e ela poder conseguir estar com ele mais relaxado e conseguir se movimentar normalmente, né? Mas é muito difícil, depende do trauma, é muito difícil da pessoa superar esses traumas, né? Mas é só no autoconhecimento que a pessoa vai conseguir ter esse progresso. Isso mostra Outra como é coisa, importante, né? Você conhecer o corpo e saber como o seu corpo trabalha, né? Para funciona, você conseguir trabalha, crescer emocionalmente e tudo mais, né? Você tem como você... diversas limitações Exatamente. que vão te barrar naquilo que você deseja. Você talvez goste de uma coisa, você gosta tanto de uma coisa e não faz, porque tem algo que te bloqueia e você não sabe exatamente o que é. E você vai pensar que você, eu sou torto, não consigo jogar bola. Exato. Estou falando que você vai ser Exato. um jogador profissional, mas como um lazer, né? Exato. Não consigo ir, não consigo Exato. fazer aquilo outro. Tudo existe um porquê. Nada é assim porque é assim, entendeu? Então, assim, por exemplo, tem gente, por exemplo, vou dar um exemplo pequeno. Pessoas que têm muitas dores no joelho quando é mais velho, entendeu? Dor no joelho são dores também crônicas. Então, assim, às vezes foi muito difícil a perda de alguém especial da família para aquela pessoa e ainda assim, na vida dela, ela ainda está superando essa perda. E assim, vai uma série de coisas, porque todo o nosso corpo tem essas respostas, né? Tem essas memórias, né? Então, o nosso corpo, ele fala. Eu até tô com um livro aqui de um professor que ele me indicou que fala o corpo e seus símbolos, né? Esse aqui, ele é mais, assim, profundo para quem tá mais no teatro, mais
voltado para atuação mesmo, porque é isso, cada partezinha do nosso corpo tem um símbolo e a gente só vai descobrindo aos poucos, né, nas aulas, praticando, né, se esforçando e aprendendo. Mas assim, o que eu queria te dizer da sua apresentação e que você falou, que eu faço? Uma pessoa que vai para uma entrevista, que você falou, um jovem que vai para uma entrevista, e o que eu faço com a mão? Coloco ela na cabeça, coloco ele aqui em cima da mesa, qual que é a melhor posição de eu, sei lá, trabalhar com as mãos? Primeiro de tudo, uma coisa que eu posso dizer que é tanto na atuação quanto para a vida, quando a gente faz algo que é realmente verdadeiro, que é algo que vem de dentro, algo que você realmente acredita, você já não tem mais essa preocupação com as mãos e tudo mais, porque isso vai vir automaticamente, entendeu? Então, assim, eu sempre brinco que tudo que é forçado não é legal, né? O que é natural, é mais legal, é mais gostoso, é mais bonito, é natural, né? Então, quando a gente, na atuação, a gente consegue se concentrar e vir com aquela veracidade de dentro, com sentimentos de dentro e passar isso para fora, no sentido de crença e que você ali é o personagem em si, de que você está vivendo aquela história, você consegue ter automaticamente os movimentos, eles vão vir naturalmente. Então, a atuação ela vai ficar muito mais verdadeira do que uma atuação que você ficou lá ensaiando 1000 vezes, entendeu? E programando o que você ia fazer com o seu corpo, porque aí fica tudo muito, como que eu falo? Muito... fugiu a palavra, fica motorizado e aí não fica natural. Então, assim, por exemplo, esses jovens que vão passar por entrevistas para serem jovens aprendizes, né, entrar no mercado de trabalho, eles têm que, por exemplo, se candidatar, né? É o que a gente também vai tentar fazer de orientar esses jovens para isso, se candidatar para vagas de trabalho que eles realmente se identifique com elas, né? Para realmente ter um aprendizado que eles vão crescer, né? Com isso. E não superficialmente pegar um trabalho de jovem aprendiz numa função X, de que não tem nada a ver com o sonho dele, com os objetivos dele de vida. E é assim, se ele está ali se candidatando para uma coisa que ele acredita, que ele está vendo um futuro próximo profissional e que é disso que ele quer, por exemplo, a partir daí construir a sua carreira profissional, na entrevista isso já vai estar forte dentro dele. Então os movimentos corporais já vão vir naturalmente. E obviamente quem vai estar entrevistando vai conseguir enxergar a veracidade desse jovem, né? Do que ficar uma coisa forçada, né? Então esse é um fator que eu queria te responder aí que você falou em relação da gente colocar ou não a mão e tal. Então, eu acho que quando a gente sempre segue, por exemplo, até então também o nosso coração no intuito de atuar com a verdade, de ser sincero, de ser transparente, sabe? De ter credibilidade com o que você está assumindo, né? Assumir a responsabilidade no geral de ser essa pessoa na empresa, você sempre vai conseguir ser a pessoa mais natural. E aí as coisas sempre vão fluir melhores. E essa questão que você falou, que você optou por não ensaiar nada e de repente você deixar vir ali porque você realmente quis ser natural. Você não quis ficar lá ensaiando, porque daí, geralmente os atores fazem isso, hora que tem que ser o para valer, a sua emoção toda já foi, a sua criatividade toda já foi, e aí às vezes você fica até sem nada para poder fazer algo ali na hora. Então, assim, eu, Nayane, eu tenho outros amigos, mas cada ator tem uma maneira de atuar. Eu gosto muito, assim, de quando eu estou ensaiando, na verdade, eu trabalhar mais a minha voz, né, de tons mais graves, mais agudos, ou mais alto, mais baixo, entendeu? Eu pensando mais nos sentimentos e não tanto no ensino geral da atuação, assim, porque daí eu gosto de que na hora todos esses movimentos corporais, eles vêm e acontecem. E aí é onde que eu acredito que é a arte em si, que é a criação, né? É o mundo das artes mesmo. Porque não é nada muito programado. Então, por exemplo, uma peça de teatro tem que ensaiar os atores lá várias vezes? Tem. Mas aí o ator vai de cada ator se preservar
para ele, nos ensaios, ele tá ali sabendo o que vai acontecer nesse momento, o que vai acontecer no outro, quem vai entrar agora, quem vai entrar depois, sabe assim? As falas de cada um, toda a história, toda a trama, mas aí na hora esse ator ele já vai estar preparado com tudo isso e aí ele deixa a transformação vir, entendeu? Que é aí o show de atuação, entendeu? Então eu acredito que você foi muito pelo caminho de querer ser natural, que é o mais bonito. E aí você viu o que deu, fluiu, mesmo que você escolheu um cavalinho de pau, fluiu, entendeu? Ó, Né? Se você estiver assistindo esse vídeo até aqui, assista os créditos, porque, quem sabe, eu coloco lá um trechinho dessa entrada na minha peça, hein? Ficou engraçado. É verdade, é verdade. Porque realmente eu não consigo fazer, eu particularmente, né? Isso eu acho que é uma vitória saber disso, né? Se eu não sei, se eu trabalho mais treinado ou no improviso, isso é uma coisa difícil já de você conseguir agir de certa forma, né? Eu prefiro agir no improviso, né? Por que eu agir no improviso? Porque se eu crio rotina para fazer aquilo, né? Eu vou repetir aquela cena 10 vezes, 20 vezes, os mesmos movimentos, se na hora da apresentação em si, ou do que eu estiver fazendo, né, que eu precisar fazer a forma real, né, da forma como realmente tem que acontecer, se eu errar qualquer coisa, aquilo vai me gerar uma ansiedade enorme, né? Vai te Então, atrapalhar, tipo, porque você vai ficar na tua cabeça, eu errei aquilo, não podia ter errado, e aí você não consegue dar e eu não continuidade consigo no que dar continuidade. nas Exatamente, próximas. exatamente isso. Exato. E o improviso, eu improviso na hora, falo alguma coisa, ou tenho alguma ação, né? Sempre pensa, fala, beleza, eu já fiz isso, eu já pensei nisso agora, no momento anterior, então eu vou tentar fazer de outra forma, no momento posterior, né? Enquanto estou fazendo aquela ação do improviso. E eu vou até puxar um pouquinho aí, fazendo um jabá, né? Nós estamos ganhando nada por isso, dos Improváveis, né? Então, eu adoro assistir aquele clube de comédia dos Improváveis, porque eles trabalham com exatamente isso, o improviso. Então, a primeira vez que eu assisti eles no teatro, eu fiquei impressionado de como eles conseguem improvisar sobre um tema totalmente aleatório e muito rápido. Então, o público lá escreve algumas frases, aquela galera lê na hora lá e tem que fazer um negócio muito rápido. Isso, para mim, é uma coisa sensacional, porque você tem a mente livre. Você pode pensar exatamente o que você quiser sobre qualquer coisa, né? E fala assim, não, cheguei uma frase aqui, eu tenho que fazer um negócio pensado. Não, a primeira coisa que tem que pensar, é a primeira. Falando em primeira coisa que tem que pensar, uma coisa que o teatro ensinou bastante foi isso também, né? Então, ela fazia a professora, né, colocava a gente para respirar, né, para treinar a respiração, e quase que como uma meditação. E eu notava que geralmente o primeiro pensamento que vinha na minha cabeça era o pensamento era voltado ao teatro, porque a minha mente estava alocada naquele momento ali. Então vinha aquele pensamento e geralmente o primeiro é o que gerava a próxima cena. Então, por exemplo, né? Então nós tínhamos que criar cenas para a apresentação final. Então a gente fazia o exercício de respiração. E quando eu meio que recobrava a consciência, né? Eu não saía, não ficava em hipnose, não ficava nada. Mas quando eu voltava ali à vida real, que eu parava de meditar, de respirar, o primeiro pensamento já era uma ideia para a peça, né? Então, quando eu notei isso, eu comecei a falar isso, né? Falei, olha, eu tive uma ideia agora, e geralmente as ideias eram legais, né? Não vou falar que a minha ideia era ruim, mas todas as minhas ideias são boas, hein, gente? Olha, entendam isso. Mas, assim, muitas das ideias foram utilizadas... O projeto está aí, né? O projeto tá aí, né? Assim, muitas das ideias que eu tive lá foram utilizadas na apresentação final, né? Teve algumas alterações, naturalmente, né? Porque eu colocava a ideia do jeito que ela vinha. Aí a professora corrigia, um aluno ou outro dava outras ideias, aí fazia um conglomerado para sair aqui. Então, uma coisa muito importante que o teatro me deu foi essa ideia do primeiro pensamento. Então, eu desligo, né? Estou aqui respirando, estou fazendo minha meditação antes de começar, coisinha rápida, de 5 minutos. E quando eu retomava, o primeiro pensamento já era aquilo, né? Então, essa ideia do primeiro pensamento foi uma coisa muito importante na minha vida. Porque hoje eu consigo parar e pensar quais são os insights que fazem a minha vida andar. E eu ando muito com insight, né? O que seria esse insight? No meio do dia, me veio um pensamento aleatório. Eu falei, opa, o que esse pensamento está aqui?
por que que veio esse pensamento especificamente? Eu estou fazendo uma coisa totalmente diferente. Eu posso pensar nele, né? Que era Mas é exatamente o que porque aconteceu no outro. você está conectado com você mesmo, então você está atento aos insights, entendeu? É por isso que daí Exatamente, você exatamente. capta. Então, eu sonho muito durante a noite, né? Então, no dia de manhã eu anoto os sonhos, assim, eu anoto desde 2017 já, para entender exatamente o que os sonhos representam no meu contexto de vida. Quando eu não Aham. entendo nada do sonho, pode ter certeza absoluta, em algum momento vai acontecer alguma coisa que vai me recordar aquele sonho. Geralmente são os insights do que o sonho representava, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Eu só consegui ter isso de verdade com o teatro. Na verdade, foi com o Olha. PNL, a PNL me ensinou isso a primeira vez, que ela falou assim, ó, você Uhum, tem um primeiro pensamento. O primeiro uhum, pensamento sempre é o que você não é julgado por você mesmo, uhum, né? E uhum, o segundo uhum. pensamento, você já racionalizou o pensamento. Então, você já julgou É, o seu próprio pensamento. Então, a é. PNL me mostrou isso e o teatro me ajudou a utilizar esse primeiro pensamento como uma forma de ação. É, porque assim, os primeiros a julgar, na verdade, às vezes somos nós, sabia disso? Exatamente, Então, exatamente. assim, por exemplo, uma coisa que, assim, uma das primeiras coisas que eu aprendi no teatro é que, assim, a gente nunca, né, o ator nunca pode julgar o personagem. Como é que você vai fazer esse personagem se você começar julgando ele? Então, assim, o julgamento já tem que cair fora aí nesse momento, né? Fora também que o julgamento, se a gente for ligar para o julgamento também das outras pessoas, a gente também não faz nada, né? E esses insights é muito legal, porque eu também tenho muitos insights, muito. E é muito louco, porque assim, eu sinto que quando eu tenho um insight, às vezes eu tenho, e desse insight eu sempre gosto de escrever. E eu geralmente escrevo, estou escrevendo bastante, estou me descobrindo até como um pouco de escritora, até estou escrevendo bastante no Instagram mesmo, que é a rede social que eu mais uso hoje. E aí, assim, eu tenho um insight, eu falo, é agora que eu preciso escrever. E eu vou lá e vão vindo as ideias, sabe? Assim, eu vou anotando o que vai vindo na cabeça e vou escrevendo, vou escrevendo. Porque se eu falar assim, depois eu escrevo, todas aquelas ideias que foram as primeiras ideias, que foram os pensamentos, os primeiros pensamentos, como você falou, eles desaparecem. Então, a gente tem que escutar o nosso interior, porque o nosso interior, ele fala, né? E aí, quando você tá conectado, tudo casa muito bem, né? E aí é onde você vai tendo uma ideia de um novo negócio, uma ideia de várias coisas na vida, né? Porque Exatamente. tudo vem dos pensamentos, da ideia de você estar matutando, de você estar conectado com aquilo ou com aquilo, pensando que norte que você tá na tua vida, né? Então, é muito importante, às vezes, a gente se escutar, ter esse momento de meditação, ter esse momento de respiração, porque são nesses momentos que a gente consegue resgatar o nosso eu. Porque senão a gente fica muito no automático, né, da vida, e aí a gente se desliga total, né? E eu sempre falo muito que nós seres humanos, a gente tem que estar conectado tanto aqui no mundo, né, material, mas o espiritual tem que estar sempre muito junto. Que quando você consegue manter os dois equilibrados, é onde você consegue estar com a sua mente muito mais leve, muito mais tranquila e conseguir captar os sinais, os insights, né? E até ver a vida mais colorida, né? Que é a magia da vida, né? Mais Exatamente. colorido, né? Exatamente. Entendeu? É Nayane, isso. nosso tempo está quase acabando. Eu ia pedir para você Tá, fazer um fechamento agora. tá. Bom, eu estou muito feliz com a oportunidade de poder participar do projeto Cartão de Embarque, porque a gente vai estar trabalhando com os jovens, né, na faixa etária aí de uns 14 até uns 18 anos no máximo. Eu acho que é essa faixa etária que a gente vai trabalhar. E assim, por mais que assim, eu ainda sou nova, eu poder dividir com esses jovens tudo que eu já aprendi, tudo que eu estou aprendendo e ter essa troca com eles. Porque eu acredito que para a gente ter um mundo melhor, a gente precisa de seres humanos que pensam no próximo, né? E que pensa em como a gente pode agregar uma humanidade melhor para todo mundo se viver. Então, assim, eu fazer parte desse projeto, eu fico feliz porque vou estar em contato com esses jovens que hoje são mais carentes, mas
eu acredito que eu vou fazer uma parte de fazer com que eles se conectem com eles mesmos, que eles acreditem no propósito deles, nos objetivos, nos sonhos. Então, que eles se tornem jovens inspiradores e que eles consigam ver a vida mais colorida, a vida com futuros brilhantes, né? Então, eu estou muito feliz de poder fazer parte disso tudo, porque para mim não tem coisa melhor do que a gente poder fazer o bem. Essa sou eu, fazer o Muito bem, bem. sem olhar a quem, é isso. Qual que é o seu Instagram? Como que o pessoal te acha nas redes sociais? É Nay com Y, então N-A-Y, Nay Roma, Roma mesmo, R-O-M-A, Nay Roma. Quem quiser, por favor, estamos aí. Muito bem. Pessoal, é isso. Hoje nós encerramos por aqui com a Nayane, vai ser a nossa professora de artes corporais, ou artes cênicas, ou de conhecimentos, né? Tem muita coisa para conhecer aí, ó, só mexer no corpo, hein? Quanta coisa a gente passou. Eu nem esperava que a gente ia passar por tanto assim. Passamos pelos primeiros pensamentos, pela como o corpo reage a cada situação. Lembramos até uma história aí da minha experiência no teatro, né? Nossa, quem diria que eu faria um negócio desse? Mas aconteceu, já fazem 2 anos e estamos aí. Pessoal, sigam nossas redes sociais, marca o sininho lá, né, para receber as nossas novidades. Acompanhe o nosso projeto e até a próxima. Tchau! Até a próxima. Tchau, Luiz. Muito obrigada. Até mais. Aqui no Renato, conto de fatos, tudo fantasia.